apresento hoje uma resenha de um artigo acadêmico publicado nos anais de um congresso sobre Michel Foucault que aconteceu em 2016 numa universidade pública brasileira. Este teórico da nova esquerda tem sido muito estudado nos cursos de ciências humanas e deste congresso destaca um texto que pretende analisar as prisões brasileiras, inserindo-as numa perspectiva de despenalização, ou melhor, do fim do regime fechado. 3 pessoas escreveram o artigo. Uma professora doutora em educação, outra mestre em sociologia e um acadêmico de direito. Eu considero esses anais acadêmicos como uma fonte de dados para observar a atuação cultural das universidades. É possível que se encontre neles aquilo que Olavo de Carvalho chama de mentalidade revolucionária. Conforme essa mentalidade, os objetivos futuros do revolucionário o inocentaria automaticamente de qualquer ato realizado no presente, não incidindo sobre ele nenhum julgamento moral ou crítico atual, pois é propriamente esta moral que ele busca transformar no plano político e cultural. Nesse sentido, nas universidades brasileiras, qualquer discurso ideológico que busque revolucionar os valores ocidentais estaria plenamente justificado, partidarizando sua atuação, mesmo que para isso se utilize recursos públicos. Para facilitar a caracterização desse problema, é possível afirmar que é fato corriqueiro e notório que a mentalidade revolucionária está fortemente presente na educação básica nacional, pois ninguém esconde que sua principal finalidade em nosso país é formar cidadãos críticos, que opinem e atuem conforme uma agenda pré-estabelecida, no sentido da transformação da realidade social, conforme o que pregou nosso patrono Paulo Freire. Conforme essa mentalidade, os resultados da educação básica não deveriam ser medidos pela efetividade do aprendizado, mas por aquilo que faz avançar os objetivos revolucionários do momento. Então, imagino que a razão principal da mentalidade revolucionária se manifestar sem nenhum pudor na educação básica está assentada no trabalho prévio de preparação de professores e de outros profissionais da educação dentro das universidades. Conforme esse contexto, para iniciar a análise do trabalho acadêmico selecionado, vendo que utiliza como referencial teórico Michel Foucault, eu me pergunto: os autores querem fazer avançar uma agenda antiprisional no Brasil? A resposta evidentemente é sim. Eles desejam fazer avançar a despenalização do sistema carcerário, visando, em última instância, sua desativação. Segundo os autores, é preciso buscar alternativas ao cárcere. Em palavras claras, os autores estão advogando o fim das prisões no Brasil, pois para eles as prisões seguem sendo uma instituição de sequestro, criadas por uma ordem social e um sistema carcerário que demoniza e fabrica monstros. Então, os autores são contra as prisões, pois para eles trata-se de um instrumento para manter a segurança e a ordem social, e segue sendo um importante instrumento na sociedade de normalização para conhecer, disciplinar e controlar multidões dispersas. Isso que eles dizem. De todo modo, o artigo pode ser lido como uma justificativa para o fato dos autores divulgarem estes ideais revolucionários nas salas de aula das universidades, normalizando do que propriamente uma análise conjuntural dos elementos que impactam o sistema carcerário nacional. Assim, eles apenas apresentam suas finalidades políticas, travestidas de argumentos teóricos que os afastam da realidade para fazer avançar a agenda antiprisional. Desta forma, segundo Michel Foucault, os autores afirmam que a criminalidade em si mesma não existiria,
sendo uma invenção de uma ordem social injusta. Talvez aqui seja uma dificuldade para eles apontar alguma sociedade humana que não concebesse uma ordem social e na qual não existissem condutas desviantes. Mas o que me chama a atenção no artigo é que seus autores parecem desqualificar a própria ideia de ordem social, seja lá qual for. Assim, como o crime não existe independentemente da construção da ordem social, não seria conveniente puni-lo, porque assim se estaria avalizando a ordem social vigente. Bem, continuando, se não é desejável a punição de nenhum crime, então não seria também desejável a existência de prisões. Então, por fim, a prisão é uma grande injustiça que um poder disciplinar comete contra os mais pobres. A meu ver, um dos efeitos dessa lógica é o de tornar cada vez mais difícil o cumprimento de penas em regime fechado no Brasil. Bem, não há como não avaliar tais ideais como absurdos, do ponto de vista dos valores ocidentais, pois essa lógica inverte os papéis da ação criminosa, colocando como vítima o criminoso e como opressor todo aquele que em sociedade sente em sua própria vida os efeitos devastadores da prática delituosa. Assim, ao relativizar a ação criminosa e sua punição, esta lógica corrompe os fundamentos societários judaico-cristãos, assentados em mandamentos como não roubarás, não matarás, etc. Pois neles, estas práticas são criminosas, independente da ordem social em que ocorram. Então, a reprodução desta lógica antiprisional mencionada é facilmente percebida no artigo, porém, ela não é assumida de forma explícita, ou, em todo caso, consciente em suas consequências práticas pelos autores, mas constituem as premissas indispensáveis para que eles afirmem o que afirmam. Sendo assim, cabe perguntar se os autores imaginaram, antes de defender o que defendem, um minuto que seja, as consequências para suas próprias vidas se todas as prisões fossem fechadas, todos os presos fossem soltos, todos os mandados de prisão arquivados, todas as investigações de crime suspensas. Bem, nesse sentido, não sei se de forma maquiavélica ou inocente, me parece que para a manutenção de um discurso minimamente persuasivo, é necessário que escondam de si mesmos e de seus alunos as premissas de seus pensamentos, revestindo-as com várias formulações teóricas de Michel Foucault, que consideram muito atuais, progressistas, esclarecidas, e que lhes poupa uma apresentação da conjuntura prisional brasileira. Por exemplo, afirmam que, vou citar os autores aqui, a preocupação agora na sociedade disciplinar versa sobre como esse sujeito criminoso pode vir a se tornar. E para isso cria-se um conjunto de medidas que corrijam o indivíduo, que exerçam sobre ele uma série de diagnósticos, de padrões a serem seguidos, de estratégias que normalizam suas ações, evidenciando como ser, se comportar e atuar no mundo em que vive. Bem, me parece bastante ruim, né, viver sobre um domínio de um poder que me influenciaria sem que eu o conhecesse. Por exemplo, me tirando a liberdade de falar o que estou falando agora. Assim, seria preciso perguntar se os próprios autores tiveram essa mesma preocupação em questionar a si mesmos, o que defendem e o mundo acadêmico em que vivem. Será que analisaram se seus próprios corpos, mentes, etc., não estariam submetidos, controlados e docilizados para que operem pela perspectiva revolucionária de Michel Foucault? O que perderiam academicamente se por um acaso mudassem de opinião?
usassem de sua liberdade interior e deixassem de reproduzir uma mentalidade revolucionária. No texto, os autores utilizam-se de um sentimentalismo pelos mais pobres para ocultarem essas premissas. A tese que repetem de Foucault para dar vazão a este sentimentalismo é a de que as prisões criam e recortam da ordem social um grupo específico que é chamado de delinquente, com a finalidade de oprimi-lo, criando uma norma geral que separaria estes indivíduos dos demais, pressionando a todos a assumirem determinadas ações condizentes com a norma imposta, por medo de que sejam identificados também como delinquentes. Novamente aqui, observa-se a ação de uma lógica inversa. Os indivíduos não iriam para a prisão por serem criminosos, mas seriam criminosos porque uma ordem social os identificou assim e os colocou na prisão. É o que os autores falam aqui, vou citá-los. Alguns sociólogos pontuam a constante rotulação de sujeitos como mais criminosos do que outros. Ratificando essa afirmativa, encontramos informações estatísticas que apontam que a população carcerária na atualidade é formada majoritariamente por jovens negros e analfabetos. Bem, eu me questiono como é possível escrever um artigo sobre prisões no Brasil, julgando que o foi por especialistas, sem levar em consideração, sem estar no horizonte de consciência dos autores, a atuação no Brasil de organizações criminosas com poder político, financeiro e territorial tão vasto, cujos tentáculos até mesmo abarcam cidades muito pequenas do interior. As organizações criminosas do país se articulam com o tráfico internacional de drogas e etc., e não são sequer mencionadas no artigo. Assim, como é possível entender a cooptação de jovens pobres com pouca escolaridade para o tráfico e para o crime, na qual a prisão acaba sendo uma amostra? Mantidas as proporções, toda organização procura um público ideal para se reproduzir. Assim, as universidades cooptam seus jovens alunos para a militância e para o ideário esquerdista. E as organizações criminosas cooptam jovens pobres para o crime, que é realmente uma situação terrível, para um sem número de famílias que veem aí os seus filhos serem levados como soldados. Porém, o artigo não especula nem imagina sobre a atuação do crime organizado para que nas prisões haja tantos jovens. No texto, analogias desproporcionadas entre prisões com campos de concentração nazista, que não foram pensadas por conta da superlotação ou de outra condição desumana dos presos, mas por ser para os autores uma completa injustiça existir aqueles que defendem que os apenados trabalhem na prisão. Os autores não mencionam nenhum dos benefícios legais que os presos adquirem ao optarem por trabalhar, os quais não existiam nos campos nazistas. Eles afirmam simplesmente que é um absurdo, uma monstruosidade que os apenados incorporem, por meio do trabalho, noções de ordem, hierarquia e obediência. Bem, citando os autores aqui, citando esse trabalho acadêmico, eles vão dizer o seguinte: o trabalho penal e as intenções deste assemelham-se muito com o processo de produção do foie gras. O foie gras é constituído, em suma, por um fígado atrofiado. Bem, na verdade é hipertrofiado, de pato ou ganso. A comparação a ser feita reside na forma em que se alcança o atrofiamento. Só um parênteses aqui, deveria ser hipertrofia, do fígado do animal, que é feita através da alimentação forçosa, muitas vezes por tubos ao exaustão. O alimento, no caso do detento, é a noção de ordem, hierarquia e obediência. Bem,
Bem, aqui, além da tentativa, então, de aparentarem uma suposta cultura geral para adornarem aí seus pensamentos, tão comum na cultura bacharelesca brasileira, os autores querem afetar aí boas intenções, bons mocismos, etc. Porém, é difícil entender como os detentos se transformariam em monstros atrofiados ao lhe ensinarem, através do trabalho, as noções de ordem, de hierarquia e de disciplina. Os autores aqui poderiam ter apresentado onde, na realidade prisional brasileira, é possível observar o aprendizado desses valores e, com isso, descreverem como os apenados se tornaram pessoas piores e monstruosas ao incorporá-los. Bem, o que me parece aqui é que a teoria de Michel Foucault é ela própria usada como adorno cultural, uma camada de verniz de palavras, noções, emoções que servem muito bem para publicar um artigo, mas torna menos nítida a percepção da realidade conjuntural do tema, ou a deforma, a hipertrofia, como o fígado inchado do pato ou ganso. Assim, para o meu trabalho de crítica, torna-se difícil desfazer todo este novelo criado no texto por conta de um uso conceitual que só se explica como adorno cultural, porque não há qualquer conexão dos conceitos usados com a realidade conjuntural das prisões brasileiras. Quase tudo o que se diz é para repetir aquilo que Foucault já disse de forma muito geral, para ilustrar processos históricos que ele modelou a partir de outros textos. Desta forma, seria preciso discutir e criticar cada detalhe que há nesta publicação de anal acadêmico, explicitando cada nó que ela foi constituída, o que não seria possível nesse momento. Além do mais, acredito que os autores nem mesmo imaginaram quais seriam os resultados práticos das suas intenções políticas, se elas pudessem ser plenamente adotadas, pois não há a mínima reflexão ou mesmo alguma indicação a esse respeito no texto. Acredito também que eles não conseguiram ou não desejaram avaliar os resultados que a despenalização do sistema carcerário que subscrevem já estaria causando nos dados reais da criminalidade do Brasil, onde, por exemplo, entre 2012 e 2015 ocorreram 279 mil homicídios. Eles não fazem essa avaliação, ao mesmo tempo em que afirmam que suas ideias já são as hegemônicas entre os estudiosos de execução penal no Brasil. Assim afirmam, entre aspas, em um primeiro momento, Vigiar e Punir, o livro de Michel Foucault, de 1975, severamente criticado pelos criminologistas da época, são raros hoje os livros desta área que não trazem a discussão proposta pelo tão clássico e polêmico livro, fecha aspas. Isto, além do fato de que a legislação penal no Brasil incorpora, desde a Constituição de 1988, tal como reconhecem os autores do texto, muito dos princípios da despenalização, e esta agenda, desde então, só avança em nosso país, acarretando uma série de dificuldades para que uma legislação em sentido contrário tenha alguma chance de prosperar. Desta forma, chama atenção o fato de que não há no texto nenhum esforço para descrever a realidade penal do Brasil. As imagens sobre o que seriam os presídios foram absorvidas diretamente de Foucault e não da observação dos presídios. Isso faz com que eles tenham apenas uma projeção abstrata do sistema penal, distante do que são os presídios dominados por organizações criminosas. Esta conduta metodológica não poderia ser aceita em se tratando de pessoas que se colocam como especialistas no tema. Assim,
As prisões são descritas de forma idealizada, abstraídas de seu conteúdo factual, de forma que as descrições conceituais de Foucault, se comparadas com as imagens reais das prisões do Brasil, né, supostamente, elas dominadas pelo crime organizado, soariam inverídicas, né? Como Foucault vai dizer, como os autores vão dizer aqui, utilizando Foucault, entre aspas, na prisão, a liberdade e o tempo do indivíduo, ambos em sua totalidade, estão à disposição do governo para que este decida os afazeres do apenado em sua plenitude. Bem, isso não existe, né, no Brasil. Assim, todo o texto parece estar comprometido pela confusão entre as fórmulas conceituais de Foucault, bastante genéricas, e a matéria prisão, tal como se apresenta na realidade brasileira. Os autores não se questionam se a forma prisão em Foucault é correta para representar o real brasileiro. Se o Estado brasileiro, como eles mesmos afirmaram, cumpre com a sua agenda esquerdista da despenalização, por que esse mesmo Estado iria se preocupar tanto em controlar, hierarquizar, ensinar ordem para um detento que em pouco tempo deixará o sistema? Dessa forma, a base factual, a experiência viva dos autores com o sistema prisional que utilizam para escrever o texto é bastante pobre. E por isso precisam se apoiar totalmente nas fórmulas de um livro de mais de 40 anos, que é Vigiar e Punir. Talvez esteja aqui um dos sintomas do baixo nível intelectual das universidades brasileiras, ressaltado por Olavo de Carvalho. Um desses sintomas pode ser aí a despreocupação em construir uma boa análise de conjuntura factual, material, neste caso, deste texto analisado, do sistema prisional, para poder, assim, avançar na compreensão das possibilidades desse sistema carcerário que existe hoje. Então, em primeiro lugar, a base factual apresentada no texto limita-se às impressões dos autores sobre o que é divulgado na mídia. Na atualidade, somos atravessados, dizem os autores aqui, né? Na atualidade, somos atravessados por informações que buscam sinalizar a precariedade do sistema prisional, sua possível falência e a necessidade de punir mais e melhor. Isso dizem os autores. Bem, para eles, o sistema prisional não está sucateado o suficiente, pois, segundo eles, trata-se de abre aspas, um projeto que fabrica algo que ainda interessa ao mundo moderno, fecha aspas. Novamente, sua argumentação parece ser a de que, caso o sistema prisional fosse realmente decadente, isso seria muito bom, pois deixaria de produzir a delinquência. Bem, o segundo elemento factual apresentado baseia-se em supostas estatísticas de que o sistema prisional é composto majoritariamente por jovens, negros e analfabetos. Porém, sem buscar explicar para além da maldade de uma ordem social abstrata, aliás, aí, nesse caso, ordem social do Brasil, cujas ideias de despenalização são hegemônicas no seu aparato burocrático, quais seriam então as causas prováveis desse fenômeno? Bem, como já foi dito, não há no texto essas causas além da ordem social. Em terceiro lugar, impressões colhidas em sala de aula, com alunos aí que parecem ter um comportamento equivocado sobre a crise do sistema prisional, pois esses alunos ainda querem que ele funcione melhor e que o criminoso cumpra a sua pena preso. Então elas vão dizer, abre aspas, em sala de aula, de um modo geral, percebemos que há um discurso consistente de que as leis na atualidade não são eficazes, que o presídio é a escola do crime e que as leis servem para beneficiar vagabundo. Mas, fecha aspas, né? Mas, se tudo correr bem,
esses alunos serão provocados em suas mais sólidas verdades em sala de aula para aderirem aí à despenalização. Como já foi mencionado, a crise do sistema prisional deve servir como um gatilho para a despenalização dos crimes, certo? E, em última instância, para o fim das prisões. Uma questão que os autores não se perguntam é se a diminuição das penas que vem ocorrendo no Brasil, do tempo de cadeia, ajudaria ou atrapalharia no recrutamento de jovens negros, analfabetos, etc., pelas organizações criminosas. Isso eles não se questionam. A última base factual dos autores é um meme. Isso mesmo, um meme do Facebook, onde a expressão de que o trabalho liberta, né, vem sobreposta a uma foto de um campo de concentração nazista, acima do apelo, na época, recém-empossado presidente Michel Temer, para que os brasileiros não pensassem em crise e trabalhassem. A meu ver, ficou bastante confusa e estranha a relação desse meme com a situação das prisões brasileiras, pois parece que nessas prisões, ocorre um exagero de trabalho forçado. Bem, por fim, né, para terminar, ainda teria que discutir muitas passagens desse artigo, como, por exemplo, a ideia de ordem social nele contida, pois, ao que parece, a imagem que possa existir uma ordem social para os autores é negativa em si mesma, assim como seria preciso descrever o ideal social que povoa suas mentes distópicas, através da imagem de multidões dispersas. Teria que debater esse conceito de multidão presente no texto, mas não vou ter tempo aqui. Talvez em outro momento. Bem, a meu ver, eles desconhecem completamente as disputas para o poder global que prevalecem nas sociedades ocidentais. Assim como desconhecem que sua perspectiva revolucionária pode se alinhar aos intentos, por exemplo, da chamada nova ordem mundial, pois serve, né, como fator desestabilizador dos valores societários judaico-cristãos. De forma análoga, eles não dizem quem seria o beneficiário do fim daquilo que chamam de circo formado em torno do encarceramento. Portanto, essa perspectiva revolucionária certamente ajuda a causar sérias consequências, que não são nenhuma brincadeira de circo, pois através da defesa da falta de penas para a criminalidade e da demonização do trabalho policial, cria-se um estado de terror entre a população, garantindo mais poder para um Estado centralizador. Os autores aqui, de alguma forma, percebem isso, mas com uma lógica invertida e confusa, não conseguem enxergar o resultado prático de suas ideias. Então eles vão dizer, é o medo dos famigerados delinquentes, que justifica o aceite da população aos controles sociais. É isso que eles dizem, certo? Que é o medo dos famigerados delinquentes que justifica o aceite da população aos controles sociais. Eles estão corretos nessa análise, certo? É esse medo, é esse terror que vai justificar que a população aceite mais e mais controles pelo Estado. Mas, aqui porém, esses delinquentes não são uma categoria social criada pela prisão, e sim são pessoas aqui que estão vendo na cultura criminosa uma oportunidade de vida com um baixo risco de sofrerem punições. Além disso, que será muito pior esse controle social caso a criminalidade seja estimulada por uma cultura de impunidade. Então, se houver aí mais criminosos nas ruas, é claro que esse terror, essa pressão sobre a população será ainda maior e haverá, é claro, mais desejo para um Estado centralizado. Bem, então,
Foi isso hoje. Espero que tenham conseguido aí acompanhar as explicações. Até a próxima.